Olá, meu amigo, minha amiga trader, tudo bem com você? Aqui é o Oliver, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais uma videoaula do nosso canal. Um prazer muito grande poder compartilhar conhecimento com você. Vamos lá, então esta é a sequência direta, é a segunda aula falando dessa inovação tecnológica do Bookmap, só uma aqui. Desse indicador de absorção. Se você está chegando agora, você vai cair de paraquedas, você não vai entender nada. É uma aula avançada, é para quem já entende leitura de fluxo ou para os curiosos que querem aprender realmente a usar a leitura de fluxo com base numa ferramenta moderna como essa, como é o Bookmap. Realmente é uma ferramenta fantástica, né? Realmente é uma ferramenta fantástica. E daí eu mostrei para vocês na primeira aula, que o que é o indicador de absorção e agora qual que é a proposta dele. É para entender a relação esforço versus resultado. Ele te mostra uma agressão forte em um nível de preço numa escala temporal pequena, que é essa sacada, e você vai entender melhor nessa sequência de vídeos. E daí, se essa agressão não promover o resultado, você tem uma absorção naquele nível de preço, ok? Bacana. E perceba que as absorções muitas vezes elas acontecem não na região de liquidez, antes mesmo do preço tocar na liquidez, E olha só que interessante, você tem aqui uma grande absorção já na casa aqui do 11 com 11,5, você está vendo? Mas a liquidez ancorada pesada estava na casa do 10 com 9, ó, de forma visual. Houve uma grande entrada de fluxo vendedor aqui de 1.456 contratos num curto período de tempo. O preço nem sequer ticou para baixo. Fica claro uma absorção dos vendidos aqui. Olha, mas se é uma absorção dos vendidos, por que está verde e por que está fúcsia? Pois é, eu também não entendi isso direito. Eles pintaram do ponto de vista da liquidez, vem nativo da plataforma. Mas, você está aqui para poder aprender e, modéstia à parte, vou te ensinar o pulo do gato, Só muda a cor, porque esse número representa a agressão. Representa a agressão, Não representa a liquidez necessariamente, representa agressão. Aí a relação esforço versus resultado é de forma visual, você que vai avaliar aqui, ok? Então o que eu faço? Eu venho aqui e ponho aqui, ó. Eu venho aqui nas configurações e inverto, cara? É muito sincero. Ó, passive sellers colors. Porque esse número aqui não é passive sellers, não é liquidez passiva. Eles tentaram colocar aqui, mas na verdade não é liquidez passiva, é a agressão que gerou ineficiência naquele nível de preço. Então eu fiquei enviesado quando eu olhei isso aqui, porque entrou um dot de compra aqui, como é que tem 1.000 e poucos aqui? Então quer dizer que renovaram 1.416? Pode ser. Então depende da sua interpretação. Se você entender que isso aqui é uma renovação, por nível que é um número de renovação, legal. Você tá porque o objetivo do indicador é trazer para você a absorção, e ele faz isso. Do ponto de vista de que se você interpreta isso aqui como uma renovação vendedora e do ponto de vista que você interpreta isso aqui como uma renovação compradora. Tudo bem? Aí você deixa dessas cores. Mas eu prefiro entender isso como uma agressão. Como uma agressão, porque é uma agressão de compra e é uma agressão de venda. Então o que eu faço? Eu mudo as cores. Tá? Eu vou deixar de azul clarinho o que é agressão de compra, porque eu não quero ver do ponto de vista da liquidez, eu quero ver do ponto de vista da agressão. E daí eu vou mensurar esforço versus resultado. E eu vou deixar do ponto vermelho, fúcsia, agora sim eu deixo fúcsia do ponto de vista de venda. Agora eu caso a informação do DOT de agressão, da boletada, do DOT de agressão com volume e eu vejo a relação esforço versus resultado. Ó. Faz sentido ou não faz sentido? Porque isso é agressão. Ó. Olha esse DOT, 588 contratos. Aí só robozinho aqui, bateram mais 400 e poucos contratos. Olha o volume lá embaixo. Isso aqui é agressão, não é a liquidez do jeito que eles colocaram. Tá? É que eles te dão um viés para você entender que houve uma renovação de contrato nesse nível de preço que não permitiu que esta agressão tivesse eficiência. Mas isso você vê de forma visual no gráfico. Então a primeira sugestão que eu dou para você é mude nessa interpretação do educacional deles no aspecto de que é melhor é você realmente mudar as cores que vêm nativos da plataforma. Legal? Agora sim, meu amigo, minha amiga trader, você tem um viés analítico, Olha que interessante, agora começa você a ver a relação esforço versus resultado no mesmo nível de preço, E começa a interpretar as coisas comigo aqui, olha que interessante. Você vê, nesse nível de suportão aqui, o preço sendo absorvido, teve uma absorção forte vendedora aqui, uma pequena absorção de venda aqui, outra absorção forte de venda. Você começa a parametrizar o que é forte e o que é fraco com base nas suas configurações. E aí este sinal no nível de suporte, te ajuda a você ter o gatilho de entrada, ajuda você a identificar a absorção. Você está entendendo? Então você vai usar esse indicador aqui para em níveis de suporte e resistência, em quebra de estrutura. É nesse sentido que esse indicador vai te ajudar, porque ele é visual. Às vezes você olhando essas barras aqui embaixo, você não tem uma noção
absorção, né? Do que significa o tamanho desse DOT. O que é uma absorção forte e fraca no final das contas? A absorção acontece em todos os níveis de preço, mas o que é forte, o que é fraco? E daí você consegue mensurar, né, com base nas suas calibragens, o que é forte e fraco e ver se vale a pena, né, julgar essa absorção como forte e fraca por nível de preço. E daí a gente sabe que a absorção é um dos principais gatilhos do tape reading, né? A gente vê o preço chegando no nível de suporte, se entra muita agressão de venda, venda, o preço não tica para baixo, absorveu venda. E daí começa a ticar para cima, você compra junto. Não é verdade? Então é assim que a gente faz. Beleza? Então esse indicador tem esse viés, né? Vou falar de algumas configurações, né? Olha só, o leilão, né? Lembrando que esse replay eu estou fazendo, como eu falei no primeiro vídeo, na sexta-feira, né? O último leilão que nós tivemos o payroll aqui foi na sexta-feira, dia 4, o leilão dia 4 do mini dólar, né? Estou aqui agora às 9h30 da manhã, quando saiu o payroll, né? A pancada de 4.000 lotes, 4.000 lotes, meu amigo, minha amiga trader, por nível de preço aqui, os caras jogando o mercado para baixo, consumiu tudo isso aqui, né? Consumiu tudo, né? O payroll, né? Legal. E daí a gente vê, né, que esse indicador ele ajuda a gente a validar níveis de suporte e resistência e identificar as absorções. Legal. E quais são as configurações desse indicador e qual que é o viés do momento que você falou? Vamos olhar mais um pouco aqui, ó. Vamos olhar mais um pouco o indicador trabalhando. Você consegue ver, né, a força de agressão e se ele promoveu continuação de movimento ou não. Ó. Entrou muito fluxo de venda aqui, ó. Olha só que legal. Se você der o zoom, você vê, né, cara, os caras tentando consumir a score, ó, batendo 139 contratos, 33, 93, 38. Olha só, você vê os caras batendo os contratos de maneira sucessiva e continuada para consumir essa liquidez de preço aqui e consumiram e jogou o preço para baixo. Olha que fantástico. Olha o viés. Oliver, mas isso acontece muito rápido. Isso aconteceu em 5 segundos. Né? 5 segundos não, né? Do 30 até o 31. Em 1 segundo isso aqui aconteceu. Você percebe como é difícil, né? O olho humano perceber isso aqui, né? Você vai ter só a informação acoplada aqui, né? A informação única. Bateram de maneira sucessiva e continuada uma série de agressão vendedora. E você vai ter essa informação também aqui embaixo, ó. Né? Você consegue ver os dots aqui de agressão e você consegue mensurar a força. Tá? Para consumo de liquidez, consumo das escoras, força do pullback, a relação esforço versus resultado. É tudo isso que eu estou falando para você. Zonas de comprometimento, uma série de coisas podem ser avaliadas. Né? E daí você vê, né, o fluxo vendedor trabalhando. Vamos ver aqui, né? Aqui mais um push down, ó. O vendedor dando vários push downs, né? Jogando o preço para baixo, entrada de fluxo comprador, olha só, uma absorção de compra significativa numa região de liquidez, boletaram compra no consumo dessa escora, não deram continuidade, o preço caiu. Então você tem uma série de viés, né? Para poder fazer uma avaliação com esse indicador, é muito legal nesta forma de plotagem. Quero mostrar para vocês agora algumas configurações e existe aí agora um mar de opções com base nessas configurações. Tá? Se você vier aqui nas configurações do indicador, você vai ver algumas colunas aqui que eu vou traduzir para você. Tá? E quais são elas e por que elas são importantes. Você tem aqui o tempo, a escala temporal. Aqui que está uma sacada fenomenal. Eu coloquei 1 segundo. Ele vem de praxe aqui, ó. Ele vem de praxe, cara, ele vem de praxe com 0,1 milésimo de segundo. Ele vem de praxe com 0,1 milésimo de segundo. Ele vem de praxe assim, ó, de fábrica, né, digamos assim, né? Ele vem assim, ó. Né? Ele vem assim, ó. Olha, o que é isso? Eu não estou entendendo nada. Calma, que aqui está a sacada, que é o nosso viés, que é a nossa análise que eu estou falando para vocês. Então, quando você coloca aqui, ó, perceba o tempo, você quer saber dentro qual que é a parametrização básica do indicador. Aqui é o tempo. E aqui é o tamanho do volume que você quer parametrizar dentro desse tempo. Ele vai falar, olha, se nessa escala de 0,1 segundo tiver qualquer agressão que supere 84 lotes, ele marca para você. Perceba que então, aqui você pode fazer uma infinidade de combinações. E daí depende de cada ativo, cada coisa. Tá? O que eu estava usando antes no começo? Eu coloquei aqui que numa escala de 1 segundo. 1 segundo. Se eu tiver, por exemplo, né, show volume, você vai tirar aqui os números. Ó. Show volume, você tira os números. Depois eu vou colocar o semi-price, que é outra sacada. E aqui é automatic mode. Tá? Então, o que eu quero que você entenda? Vou deixar sem nada aqui, vamos por partes. Então, aqui é a escala de tempo, vou deixar 1 segundo. Desse exemplo que está aqui, eu estou mostrando, olha o indicador, e vou colocar show price, show volume, show volume. O show volume ele vai te dar um número,
tá? E daí ele mostra para mim, olha, nessa escala de tempo que você pediu, Oliver, nessa escala de tempo que você pediu, toda vez que no período de 1 segundo eu tiver uma agressão superior a 123 contratos, ele vai marcar para mim. Perceba que ele marca tudo, né? Ele marca tudo, você perde totalmente o viés aqui de análise, né? Porque ficou muito sensível. Agora eu quero marcar numa escala de 1 segundo. Eu quero que ele marque quando tiver mais de 1000 de agressão por nível de preço. Opa! Então agora, olha a sacada. Na escala de 1 segundo, qualquer agressão que significar mais de 1000 contratos, se houver mais de 1000 contratos numa escala de 1000 segundos, de um segundo, tá? Ele vai marcar para mim. E quando você coloca isso, você já está diante de uma outra potencialização do indicador. Quer dizer que se em 1 segundo tiver uma agressão de 1000 contratos, de maneira sucessiva e continuada, não num único nível de preço. Por que, Oliver? Porque aqui, ó, olha a sacada do indicador. Quando você coloca semi-price, você vai mensurar um único nível de preço. Quer dizer, se em 1 segundo, naquele nível de preço, tiver mais de 1000 contratos, ele vai marcar para você. Olha só que aqui, ó, perceba que agora ele só marcou aqui. Ó. Ele está dizendo exatamente para mim que nesse nível de preço, numa escala temporal de 1 segundo, eu tive 1169 contratos. Ele vai mostrar para mim só numa escala de 1 segundo, onde eu tive a grande boletada. A grande boletada naquele segundo. A grande boletada. Então aqui, nesta configuração, eu estou rastreando a grande boletada de venda ou de compra. Perceba só a sacada operacional. Ele me dá só a grande boletada de compra ou de venda, olha só. Né? Porque eu coloquei semi-price. Eu coloquei aquele semi-price. Olha aqui, ó, 2.000 contratos. Eu tenho poucas marcações aqui no gráfico. Você está vendo? Eu tenho poucas marcações aqui no gráfico porque eu coloquei semi-price. Se eu coloco semi-price, eu quero saber naquele único nível de preço, dentro de 1 segundo, se ele deu aquela grande boletada. Então, nessa configuração semi-price, eu vejo as grandes boletadas num curto período de tempo. Tudo bem? Eu vejo onde que o robô foi ligado, o start do movimento. Eu vejo as grandes boletadas. Legal? Olha que bacana, né? Vamos ver aqui dentro do gráfico para você ter uma noção. Quantas vezes isso aconteceu, né? Quantas vezes isso aconteceu? E no final das contas você tem, né, as grandes absorções também, né? Você consegue perceber, né, onde foi a grande pancada de compra ou de venda e se isso deslocou o resultado ou não. Olha, por exemplo, aqui uma absorção, olha que interessante, né? Uma grande pancada de fluxo comprador aqui num curto período de tempo e o preço não deslocou para cima e na sequência bateu forte aqui, consumiu liquidez e o preço caiu. Então, essa é uma das maneiras de plotagem. Contudo, aqui na parametrização do indicador, então lembre-se, aqui é o tempo, aqui é o volume que você vai rastrear dentro desse tempo e semi-price é se isso acontecer em um único nível de preço. Se você tira o semi-price, ele vai mostrar para você se em cada nível de preço, de maneira sucessiva e continuada, se isso aconteceu. Como assim, Oliver? Eu não estou entendendo. O semi-price ele vai te mostrar em um único nível de preço, se naquele nível de preço você teve 1000 lotes. Agora, se você tirar o semi-price, ele vai pegar na escala de 1 segundo, se houve um total de agressão de 1000 ou mais. Então perceba que eu estou dizendo para você, não é mais relacionado a 1 segundo com relação a um único nível de preço, onde teve aquela boletada pontual. É em relação a 1 segundo, se nesse 1 segundo você teve mais de 1000 de agressão, tudo bem? Ele vai marcar para você. Nesse 1 segundo. Né? E olha, isso já mudou o indicador. Por que mudou o indicador? Porque agora, o que você está vendo na sua tela? Você que entende um pouco de momentum delta, você tem um indicador de rastreamento de momentum. Como assim, Oliver, de momentum? Porque o que é o momento? É uma entrada de fluxo agressivo rápido, né, de maneira sucessiva e continuada. Se esse momento desloca preço ou não, eu não sei. Mas aí o que acontece? Você que vai decidir. Você tem um indicador de momentum aqui. Olha a sacada. Olha, você consegue trabalhar onde entra momento vendedor e momento comprador. Olha só, aqui ficou um pouco poluído, né? Então aqui é um indicador de momento, onde você viu a aceleração do envio de ordens. Se essa aceleração não promover resultado, você está diante de uma absorção no setor, né, como um todo, né, no setor como um todo. Olha a briga, a troca de lote entre compradores e vendedores. Perceba que isso não acontece o tempo todo. Não é toda hora que você tem 1000 de agressão em 1 segundo. Perceba que quando você vê aqui, ó, você consegue rastrear o fluxo do robô. Olha aqui, ó, essa briga aqui, ó. Olha o volume lá embaixo, ó. Você consegue rastrear na hora que entra fluxo.
Na hora que entra fluxo, na hora que entra momentum, tanto o comprador ou o vendedor. E daí essa é a sacada que nem o educacional do Bookmap falou para você, né? Porque é novo, até vou falar com o Bruce Pringles, né? Isso, porque nessa configuração você vê a entrada de fluxo e se ela promover o resultado ou não em pontos chaves de estrutura do preço, é você que vai determinar isso, tá? Lembrando que isso é uma aula mais avançada. Então aqui você tem momentum, olha. Um indicador de momento. Vamos pegar uma visão mais macro e você vê os níveis de preço, né, quando o robô acelera tanto para compra como para venda. E olha só, né, você vê a tendência de baixo, olha o momentum da força, né, o envio, o aumento da volume junto com uma escala temporal de um segundo. Ó, pou, 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 venda, 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 venda. E aí começa a aparecer compra. Ó, e daí o vendedor começa a abrir as pernas e você tem a inversão de fluxo, né, e aí o preço vai e trabalha aqui numa lateralidade de preço. Vou pegar o mercado todo aqui para você ver, né? Olha só, te carregar, você tem os momentums, ó. E perceba que daí, olha, ficou meio poluído aqui, cara. Eu não consigo entender o que é esse momento. Olha o start do movimento, né? O momentum, ele acontece em duas situações. Você já sabe, meu amigo, minha amiga Trevo, você que é avançado. Ele acontece no início do movimento, quando você tem o delta surge, o volume direcional, o início do movimento, e ele acontece no final do movimento, quando você tem um stop em volume, né? Aquele último respiro do delta. Tá? Isso é para quem é mais avançado. Então você consegue ver o start do movimento e o final do movimento. E muitas vezes, quando é final de movimento, a gente sabe depois de um grande momento, o preço corrige. Lembra que eu falei do speed tick? Quando você tem um speed tick e ele está no final do movimento, geralmente quando o robô ele é ligado, ele dá o último movimento de exaustão e depois ele corrige. Então é uma outra sacada operacional mais avançada. Você perceba que toda vez que você tem um momentum, geralmente o preço corrige, né? Não é sempre, mas geralmente aqui ele corrigiu pouco. Opa, aqui ele corrigiu. Opa, aqui ele corrigiu. Então você perceba que tem a ver com o speed tick. Para quem conhece uma versão mais avançada de fluxo ou até mesmo de análise técnica clássica, que sabe como funciona a velocidade do envio de ordens. Tá bom? Então esse indicador ele te dá um viés de momentum. Olha que sacada operacional maravilhosa, né? E também você vê, né, quando entra fluxo de maneira sucessiva e continuada rápida para romper breakouts. Será que é um verdadeiro rompimento ou um falso rompimento? Você está entendendo? Será que vai quebrar a estrutura do meu suporte? Será que vai quebrar a estrutura da minha resistência? Porque agora você mistura o volume de maneira... O que ele está dizendo para você? Que isso aqui é uma entrada de volume de venda de maneira sucessiva e continuada num curto período de tempo. É a real entrada de fluxo. É a real entrada de fluxo. Você rastreia a hora que entra fluxo no mercado. Perceba? E daí, Oliver, mas ficou meio poluído assim. Não tem problema, meu amigo e amiga trader. E aí você consegue mensurar, né, a relação esforço versus resultado. Olha só que interessante, olha só. Nessa continuação dessa pernada de baixa. Na continuação dessa pernada de baixa aqui, ele acabou de romper essa estrutura aqui, ó. Rompeu com o momento, ó. Rompeu com o momento. O preço vem testar. Aí os caras boletam aqui, ó. Aí, tipo, olha como é que faz sentido, olha como é fantástico isso, né? Olha que assustador como funciona isso, né? Para quem sabe, né? Você tem um suportão aqui, eles raspam com o momento, delta surge vendedor. E daí eles vêm trabalhar aqui, chaveia a liquidez aqui, volta e bate compra forte. Um grande fluxo comprador. Promoveu o resultado? Oliver, cara, não promoveu o resultado. Absorver o comprador bem na casa dos 50, 83,5. Olha a finesse operacional para o scalper. E daí o preço caiu. Meu amigo, minha amiga trader, isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é maravilhoso. Mas eu vou te mostrar na próxima aula, né? Vai ter mais uma aula, vai, que eu já sei fazer tudo isso sem o Bookmap. Como assim, Oliver? Cara, existe isso no Bookmap? Existe. E eu vou te mostrar na próxima aula que eu já faço isso dentro do meu Trade System sem usar o Bookmap, sem usar esse indicador. Como assim? Através do meu Footprint Charts, da maneira que eu configurei o Footprint Chart do IA Cluster, inclusive, né, se você não sabe, nós fizemos um webinar, né, completo sobre o relançamento do curso Footprint Charts, com uma ferramenta fantástica chamada IA Cluster, e da maneira que nós fizemos, eu já consigo mensurar isso aqui, esses momentos, esse fluxo, essas absorções, até mesmo de forma um pouco mais visual que o Bookmap. Só que eu vou mensurar só a agressão. O Bookmap é a vantagem que eu mensuro a agressão e a liquidez. A interação entre ordens passivas e agressivas. Aí eu vou mostrar para você como, usando o IA Cluster, para quem fez meu curso de Footprint nessa versão remodelada, inclusive, gente, eu faço um convite para você a ver o webinar,
né, sobre o lançamento da semana da leitura de fluxo, assista que você vai ficar boquiaberto, meu amigo, minha amiga trader, né, com o que nós mostramos para você lá. E detalhe, é uma plataforma gratuita com uma versão demo funcional que você pode baixar o meu template no meu Telegram para poder testar. Acima lá, assista os 3 vídeos da semana de leitura de fluxo. Inclusive está com uma promoção de lançamento. Nós temos uma promoção, até bateu a porta com o vento aqui, uma promoção aqui para vocês desse template. Deste curso, tá bom? Assista aí, vamos fazer mais uma terceira aula falando desse maravilhoso indicador aqui do Bookmap, como ele pode te ajudar, e vou te mostrar como é que ele casa bem já com a minha tela operacional que nós utilizamos lá na sala EAD todos os dias. Grande abraço, deixa o like, grande abraço e até a próxima aula.